João 18. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta de alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhe falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, porque acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então se levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhe falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquela a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era
era cedo de manhã. Eles não entraram no petróleo para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no, segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no petróleo, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador.